Primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, pode abaixar um pouco o volume? Obrigado. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nos colocamos diante da Tua palavra, entregamos os nossos louvores, as nossas orações, os nossos agradecimentos, as nossas petições, e nesse momento, Senhor Deus, a Tua palavra está aberta, que Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar conosco, que os nossos corações possam estar prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Senhor Deus, que eu possa diminuir, Pai, para que Teu Santo Espírito cresça, e que nós possamos sair daqui hoje impactados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Pai amado, eu te agradeço por esse momento de estarmos aqui te adorando. Te agradeço, Senhor Deus, por esse momento de estarmos invocando o Teu santo nome e por o Senhor estar aqui conosco nesse lugar, Pai. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem para a nossa meditação nessa noite é Disponível em Tuas Mãos. Disponível em Tuas Mãos. Meus irmãos, nesse domingo, primeiro domingo de setembro, na nossa denominação, nós comemoramos o Dia da Vocação. É o momento que a gente separa na nossa denominação para falarmos dos nossos chamados, daquilo que o Senhor nos vocacionou. E nós, irmãos, precisamos estar disponíveis nas mãos do nosso Senhor. Deus, meus irmãos, me chamou para fazer uma obra. Deus chamou a cada um dos irmãos que está aqui nessa noite, você que está em casa, para fazer uma obra na presença dEle. Deus nos chamou para cumprirmos um propósito de levar o nome do Senhor para essa geração, de glorificar e honrar o nome do Senhor através das nossas vidas. Nós nunca podemos esquecer disso, meus irmãos. Deus é o Senhor das nossas vidas e Ele nos chamou. Nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, cada um de nós que fazemos parte da Igreja Evangélica Congregacional de Lindo Parque, não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui para esquentar o banco. Quando nós entramos por essa porta, quando nós damos início ao culto, nós não estamos numa reunião social. Nós não estamos em um encontro de um clube, em um evento de caridade, numa reunião partidária, no centro filantrópico.
nós estamos na casa do Senhor. Meus irmãos, a igreja vem lutando para ficar de pé, não por pura conveniência, não para simplesmente agradar e massagear o ego do homem. Irmãos, nós só somos igrejas porque nós reunimos aqui juntos. A igreja é a reunião dos santos. Vemos algumas pessoas, principalmente aqueles que são defensores dos desigrejados, dizer que eu sou igreja e aonde eu estiver, eu sou igreja sozinho, não preciso me reunir no templo. Nós, cada um de nós, individualmente nas nossos afazeres, nas nossas necessidades, no nosso dia a dia, nós não somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a reunião dos santos. Nós somos templo, o templo do Espírito Santo. E a igreja é a reunião dos templos, a reunião daqueles que são habitações do Espírito Santo. A igreja deriva de uma palavra grega que é eclésia. A palavra eclésia é justamente esse congregamento que tinha na antiguidade. As cidades gregas antigamente tinham um local que o pessoal chamava de ágora. A melhor tradução para o português seria mercado, local do mercado. Mas era o local da reunião pública. Quando havia qualquer necessidade para discutir o que estava acontecendo na cidade, era proclamado a eclésia, onde todos os habitantes daquela cidade se reuniam naquele lugar para discutir as necessidades daquele lugar. É dessa palavra que deriva o termo que nós temos hoje, igreja. Então, nesse lugar, aqui em Lindo Parque, é o local que o Senhor colocou para que aqueles que fazem parte do povo de Deus se reunirem, se congregarem. Aqui nesse lugar, nesses bancos, nesse endereço, acontece a reunião dos pecadores que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro, que foram santificados. Nós somos, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, na carta de Romanos, na carta de Coríntios, na carta de Efésios e em tantas outras cartas, nós vemos que essa igreja, que é corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, existe uma variedade de dons que cumpre o seu papel dentro da igreja. Cada dom, cada talento que o Senhor nos dá é obra do Senhor, é útil para a obra do Senhor. A Bíblia fala que os dons são distribuídos pelo próprio Espírito Santo e por ninguém mais. Não é o pastor que distribui os dons, não são os oficiais, não é a igreja instituída como administrativa, como uma pessoa jurídica que distribui os dons. Quem distribui os dons a cada um de nós é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, com todo o poder, com toda a glória. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, o texto vai dizer o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Meus irmãos, o Espírito Santo distribui cada dom que há dentro da igreja. Ele olha para a necessidade da igreja local e distribui esses dons em torno da igreja. A igreja não é formada de uma única pessoa. Uma pessoa só não tem todos os dons. Só dessa forma, com o Espírito Santo distribuindo os dons, que nós nos tornamos corpo, e um corpo bem ajustado, perfeito para toda obra, chamados por Deus para juntos proclamar a mensagem de salvação. E qual é, meus irmãos, o objetivo desses dons e desses talentos que o Espírito Santo nos concede?
O dom e talento não serve para a nossa vanglória, para nós nos acharmos que somos os melhores. Olha como aquele pastor prega, olha como aquele músico toca, como aquele cantor canta. Não é para a vanglória, é para a glória de Deus. Os dons e talentos que o Senhor distribui para a igreja não servem para objetivar o lucro pessoal das pessoas, não serve para obter fama, para obter glória para si. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro começa nesse capítulo 4, no verso 10, dizendo o seguinte, diz lá o texto: servi uns aos outros. Meus irmãos, os dons que o Senhor nos dá a cada um de nós tem esse objetivo. Nós temos que servir uns aos outros. Eu sirvo a vocês, vocês servem a mim, e juntos completamos os dons e talentos que são necessários para esse lugar. Esse é o objetivo dos dons. O Espírito Santo nos concede os dons e talentos a cada um de nós, para que nós possamos servir dentro da casa do Senhor. Recebemos do Senhor, meus irmãos, nós recebemos do Senhor aquilo que nós entregamos aos outros. Se nós nos fechamos em nós mesmos, nós não recebemos do Senhor, porque o dom que Ele nos dá é para que nós possamos ministrar às outras pessoas. Não importa o dom, não importa o dom que você tenha, o dom que o Senhor te chama para fazer dentro da casa do Senhor, serve para que você ministre na vida das outras pessoas, edificando uns aos outros. Os nossos dons são para viver em comunidade, dentro da igreja. Só dessa forma, meus irmãos, somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse dispenseiro pode ser traduzido de outra forma do original. Esse dispenseiro pode ser traduzido como mordomo. A palavra é mordomo que está lá no original. Só dessa forma que nós somos bons mordomos da casa de Deus, da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Mas quando nós olhamos para o campo da igreja, para o campo das pessoas, das necessidades individuais, olhamos para dentro do povo de Deus espalhado da nossa geração, quantas desculpas nós damos para não ouvir o nosso chamado? Quantas desculpas nós queremos dar para o Espírito Santo para não atender aquilo a qual Ele nos concedeu? São inúmeras as desculpas. Quantas mentiras as pessoas falam para não atender a vocação a qual foram chamadas por Deus para fazer? Mas, meus irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre a verdade, não sobre as mentiras. Eu quero trazer para nós, nesse dia da vocação, 4 verdades com relação à nossa vocação que foi dada por Deus em nossas vidas. A primeira verdade que nós vemos sobre a nossa vocação, os dons e talentos que cada um de nós temos aqui nesse lugar, é que, meus irmãos, nunca nós estaremos prontos para atender o nosso chamado. Essa é a primeira verdade. Nunca estaremos prontos para atender o nosso chamado. Às vezes nós podemos sofrer da síndrome de Jeremias. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança, como que eu posso falar às nações? Ou da síndrome de Gideão, eu sou tão pequeno, eu sou o menor da minha família, como o Senhor pode me chamar para fazer uma obra? Podemos de repente ver que nem Davi, ver um Golias de mais de 2 metros de altura e a gente ficar acanhado no canto com medo. Podemos, no meio de uma população inteira, perder a coragem e precisar que Deus fala: seja corajoso, ser forte e muito corajoso, não te espante, não teme, vá que eu sou contigo. Existem tantas pessoas que olham para o chamado e ficam com medo, mas irmãos, nós nunca estaremos prontos para atender o nosso chamado. Existe uma total inaptidão, um total fracasso em nós para que nós possamos atender o chamado de Deus.
As nossas ações, meus irmãos, são insuficientes para fazer a obra do nosso Senhor. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos ter um senso de inabilidade em cada um de nós. Não há nada em nós que possa fazer com que nós cumpramos o chamado de Deus. A obra do Senhor, meus irmãos, não é feita pela capacidade humana que nós temos. A obra do Senhor é feita pelo Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4, versos 6, lema da nossa denominação vai dizer o seguinte: não por força, nem por violência, ou em outras traduções, por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós ficamos de pé aqui na frente, se pregamos, se cantamos, se tocamos, se tomamos conta da portaria, se vamos para a cantina para tomar conta da cantina, se nós ficamos nos nossos chamados atendendo, não é porque nós temos a capacidade, é porque o Espírito Santo está em nós e Ele nos capacita. A obra é feita pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para a igreja, a necessidade que existe na igreja é uma necessidade espiritual, e é necessário que de forma espiritual seja feita, e sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Somos pobres, somos fracos, somos ineficazes e somos pecadores. Somente o Espírito Santo, com o Espírito Santo nós conseguimos atender o nosso chamado. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência em nossas mentes. Com o Espírito Santo, meus irmãos, nós conseguimos fazer qualquer coisa na casa do Senhor. Porém, sem Ele, nós não fazemos nada na casa do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 4, 11, texto base, vai dizer o seguinte: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Meus irmãos, se você atua falando aqui na igreja, ou atua servindo, tudo é feito no Senhor, e tudo é feito pelo Espírito através de nós. Aquele que limpa, aquele que arruma, aquele que toca os instrumentos, aquele que canta, aquele que zela pela propriedade da igreja, aquele que está na mesa, aquele que está na internet, aquele que está na projeção, que está lá atrás, tomando conta e zelando da igreja que nós estamos aqui dentro, aquele que ministra, aquele que aconselha, que prega, que lidera. Nós fazemos tudo pelo Espírito Santo. Tudo que nós fazemos na igreja é o Espírito Santo que atua em nossas vidas. Não importa o que façamos. De repente você fala: mas pastor, eu não tenho mais força. Tudo que eu consigo fazer é ficar orando enquanto o Senhor está pregando. Meus irmãos, isso não é tudo que você faz, não é só isso. Isso é dom de Deus. Ore, intercedem quando eu estiver pregando aqui na frente, para que os corações sejam abertos, para que o diabo seja derrotado, porque o Senhor vai ouvir a sua oração. Para isso o Senhor te chamou. Entra na batalha enquanto estiver aqui na frente, porque o Senhor dá a vitória, vidas são convertidas, o diabo é envergonhado, e o Senhor te usa no seu dom e seu talento. Isso que nos faz ser corpo de Cristo. Isso que nos faz ser bem ajustado, que todos juntos cumprem o propósito de Deus. É um fazendo e o outro intercedendo. Quando todos estão juntos, o nome do Senhor é glorificado. Mas, meus irmãos, nós nunca estaremos prontos para atender o chamado que Deus tem em nossa vida. Essa é a primeira verdade que tem que ficar em nossas mentes. Nós nunca estaremos prontos para atender o chamado de Deus. A segunda verdade que eu quero trazer nessa noite para a nossa meditação é que o chamado de Deus é a maior honra que alguém pode receber. O chamado de Deus é a maior honra que alguém pode receber. Meus irmãos, as pessoas buscam tantas coisas no mundo. As pessoas buscam tantas honras. As pessoas buscam tantas posições,
fama, sucesso, querer estar do lado de um jogador famoso, ser um jogador famoso, querer estar ao lado de um artista, ser um artista famoso, ser aplaudido, ser glorificado, ser exaltado. As pessoas estão atrás de título. Conhece aquela frase, eu já falei algumas vezes, a gente sabe, quando a pessoa para numa blitz, quando a pessoa para em algum lugar que é interpolada, a pessoa logo fala o seguinte: você sabe com quem você está falando? Você está fazendo isso comigo, mas você sabe com quem você está falando? Considerada a síndrome de Deus, a pessoa se acha um Deus, mal sabe que é nada, que é pó e cinza. A maior honra que um ser humano pode ter, o maior título que um ser humano pode ter é ser chamado por Deus. Não importa para que seja, para estar ajustado dentro da casa do Senhor, seja para ser pastor, missionário, seja para estar no louvor, seja para estar no diaconato, no presbitério, seja para estar numa liderança, seja para estar na cantina. O nosso chamado é a maior honra que nós conseguiremos ter, porque foi Deus que nos chamou. Charles Haddon Spurgeon, pastor batista da Inglaterra, ele disse certa vez o seguinte: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser um rei de qualquer país. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser um rei em qualquer país. Charles Haddon Spurgeon. Meus irmãos, somente a vontade de Deus, somente na vontade de Deus, nós encontramos a razão da nossa existência. Somente quando nós estamos cumprindo o chamado de Deus, nós encontramos a razão da nossa existência. E isso é o que a humanidade procura. Por que nós estamos aqui? Por que nesse momento nós existimos? Não importa para o que Deus te chamou, é debaixo da vontade do Senhor e do seu chamado que você encontrará a razão da sua existência. Quando nós atendemos à vocação do Senhor em nossas vidas, tudo faz sentido. Quando nós somos colocados na direção que o Senhor deseja, a nossa vida encontra e entra no eixo. Seja como zelador da igreja, seja como músico, como professor da escola dominical, como oficial da igreja, como evangelista, como pastor, como missionário, o Senhor nos coloca no chamado, e quando nós estamos debaixo do chamado de Deus, nós encontramos a razão da nossa existência. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, vai dizer o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirva ao Senhor conforme o dom que você recebeu, meu irmão. Não importa qual seja, sirva a Ele conforme o dom que Ele recebeu e que você recebeu, a qual Deus te deu para ministrar aos outros. Não há outro caminho para nós. O caminho nosso não é ficar sentado. O caminho nosso não é deixar os dias passarem e nós virarmos o rosto para o que Deus tem nos colocado à nossa frente. Todos os outros caminhos que nós encontrarmos serão vazios. Só na vontade de Deus nós seremos completos. O chamado de Deus é a maior honra que nós podemos receber em nossas vidas. Paulo sabia disso. Paulo ele vai escrever lá na carta de Efésios, capítulo 4, verso 1, o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Ele começa esse primeiro versículo dizendo o seguinte: rogo-vos. Em outras palavras, ele vira para a igreja de Éfeso e diz o seguinte: ei, vocês que estão aí, preste atenção, preste muita atenção. Deus chamou vocês, andem conforme é digno na vocação a qual tem chamado. E quando nós vamos para o verso 7 desse mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que verdade que Paulo fala.
o dom que cada um de nós temos não nos pertence, sim a Cristo. E é nos concedido o dom que pertence a Cristo para que nós possamos zelar pela igreja. O dom que pertence a Jesus Cristo é nos concedido para que nós possamos, como corpo, atuar em nome de Jesus Cristo. Isso é honra. Isso é a honra nos dada através do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, o chamado é a maior honra que alguém pode receber na terra. A terceira verdade que nós encontramos no texto sagrado é que o chamado é o instrumento da edificação da igreja. Os nossos chamados são instrumentos de Deus para a edificação da igreja. Efésios 4:12 vai dizer o seguinte: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, o nosso chamado, o chamado de cada um que está aqui nessa noite, o chamado de você que está em casa, é a coisa mais urgente que existe na nossa vida. É urgente, possui uma necessidade, porque a igreja, para se tornar um corpo bem ajustado, precisa dos dons e talentos que o Senhor te deu. Eu não tenho os dons que o Senhor deu a cada um de vocês, e vocês não têm o dom que Deus me deu. Juntos somos corpo. A sua vocação, a minha vocação, é o que a igreja necessita para ser ajustada, para estar ajustada, seja qualquer área, seja qualquer lugar. O seu dom, o seu talento é usado na casa do Senhor para a glória do Senhor, e nós não podemos ficar parados. Todos nós juntos, atuando para a glória do Senhor. É desta forma, meus irmãos, que a igreja é aperfeiçoada dia após dia. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11, no texto base, vai dizer o seguinte: se alguém fala, fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Vou repetir a parte final: para que em todas as coisas seja Deus glorificado. A igreja visível, a igreja que se reúne nessa geração, a igreja que se reúne nesse endereço e em todos os endereços, precisa de cada um dom, de cada talento que o Espírito Santo distribui ao seu povo. O Espírito Santo nos municiona com os dons e talentos para o desempenho do serviço do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória do Senhor seja manifesta através da nossa vida. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é edificada pelo Espírito Santo através dos dons e talentos que Ele nos dá, que Ele nos concede. As nossas vocações aperfeiçoam a igreja, edifica a igreja e faz com que venhamos experimentar coisas novas e grandes do nosso Deus. A quarta verdade, a qual nós estamos diante da vocação, a qual nós fomos chamados, nos traz, é que o chamado é a maior necessidade do mundo. Meus irmãos, o chamado é a maior necessidade do mundo. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de professores, de contadores, precisamos de profissionais liberais, precisamos de bombeiro, precisamos de policiais, de advogado, precisamos de mecânico, de eletricista, de pedreiro, de padeiro, de nutricionista. Precisamos de todos esses profissionais. A sociedade necessita de todos os tipos de profissionais, de todo tipo de qualificação e especialização. Mas, meus irmãos, o mundo necessita dos santos que atendem à vocação de Deus. O mundo necessita daqueles que ouvem a voz do Senhor e dizem: eis-me aqui. Sabe por quê?
Porque quando nós olhamos para a Bíblia fala que o mundo está morto no seu delito e seu pecado. Cada ser humano que está lá fora, cada ser humano que não tem Jesus Cristo habitando no seu coração, ele se encontra escravizado pelo pecado. Ele se encontra num caminho de perdição eterna, indo em rumo à condenação, morto, sem ouvir a voz do Senhor, sem poder sentir a presença do Espírito Santo. Cada homem, cada mulher está caminhando para a perdição eterna. A morte irrevogável está chegando dia a dia para muitas pessoas, e a cada dia nós vemos esquifes e mais esquifes sendo preparadas. Pessoas que chegam ao fim da vida, e muitas delas, meus irmãos, não encontram a vida eterna depois que partem desse mundo. A morte irrevogável chega para elas. Mas Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também ele vai falar lá em Romanos capítulo 10, verso 14 e 15 o seguinte: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quando nós não damos ouvido ao chamado de Deus, decidimos ficar sentados, parados no tempo, o que acontece é que a obra do Senhor que está em nossa vida, que deveria estar em nossa vida, não proporciona vida no mundo. E nós vemos pessoas indo para o inferno porque nós não atendemos ao chamado do Senhor. O mundo necessita urgentemente do meu chamado, do seu chamado, seja ele qual for, para que uma igreja bem ajustada possa levar o evangelho de salvação à nossa volta. Não importa o que seja, meu irmão, você pode até achar que é pouco, você pode achar até que não faz nada na casa do Senhor, que o pouco não contribui em nada para a obra da redenção, mas não é, meus irmãos. Foi Deus que te chamou para fazer isso, foi Deus que te colocou nesse lugar para contribuir com esse dom e talento. O nosso chamado é a maior necessidade do mundo, e nós temos que atender ao chamado de Deus. E concluindo a mensagem, convidando o grupo de louvor para estar comigo, hoje, meus irmãos, nós comemoramos o dia da vocação, primeiro domingo de setembro, e nós, cada um de nós precisamos estar disponíveis na mão do Senhor. Cada um de nós precisamos olhar para o que o Senhor nos chamou. Deus te chamou, Deus nos chamou para esse lugar. Não despreze, meu irmão, aquele que te chamou. Não despreze ao Senhor que venceu a cruz, que foi para a cruz pelos nossos pecados, que venceu a cruz e nos colocou aqui dentro desse lugar, redimidos, santos, salvos, redimidos de todo o pecado, na comunhão com o nosso Deus. Você não está aqui à toa, você não está aqui por um mero acidente. Nós estamos aqui para atender o chamado de Deus. Nós estamos aqui para servir ao nosso Senhor. Coloque a sua vida na direção que o Senhor quer. Você que está em casa, a obra do Senhor precisa de você. A obra do Deus Todo-Poderoso precisa dos dons e talentos que o Senhor colocou na sua vida. A igreja precisa estar bem ajustada e os seus dons fazem falta na igreja. Nós somos vaso, meus irmãos, na mão do oleiro. E o oleiro faz conosco o que Ele quer. Ele nos usa da maneira que Ele quer. A única coisa que nós podemos dizer é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faça de mim, Senhor Deus, o que o Senhor quiser com a minha vida. Que o Senhor possa fazer segundo o seu querer,
na vida de cada um de nós. Que nós possamos parar de dar desculpas. Ah, Senhor Deus, mas é muito longe. Eu trabalhei muito essa semana. Eu estou cansado. Estou com frio. Já passou o meu tempo. Que nós possamos parar de dar desculpas e olhar para Jesus Cristo e falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível em Tuas mãos, que o Teu nome possa ser glorificado através da minha vida, que eu possa estar sempre disponível em Tuas mãos, que essa possa ser a nossa palavra, que nós possamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui disponível, me usa como o Senhor quiser. Louvado o nome do Senhor. Que esse dia de vocação da nossa denominação possa ser uma mudança em cada um de nós, para que nós possamos estar disponíveis na mão do Senhor. Vamos louvar a Deus?